Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha para mim, por favor. Olha o que o homem de Deus falou. Olha o que o homem de Deus falou. Mais fortes são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aqui foi numa situação muito difícil. Esse povo de Deus estava sendo cercado por um exército poderoso, que onde eles passavam, eles derrotavam todo mundo, destruíam tudo e levavam a riqueza do povo. Era um momento muito difícil. Mas olha o que é que o homem de Deus falou para o seu servo. Quando ele saiu lá fora, que ele viu carros e tal, ele imaginou: vai ser o nosso fim também. Mas o que o profeta falou, o que o homem de Deus falou? Maior aquele que está conosco. Vamos ler aqui. Quem obedece à palavra de Deus nunca está sozinho. Independentemente da situação vivida, está protegido por Deus. E à sua disposição estão exércitos de anjos prontos para defendê-lo das forças espirituais do mal. Essa exortação divina é dada muitas vezes nas sagradas escrituras, porque o ser humano é propenso a se amedrontar diante das adversidades. Mas, apegando-se à direção do Altíssimo, passa a ter acesso à fonte de coragem que precisa para vencer. Olha para mim. É o que falta. Preste atenção, isso falta muito em muita gente. Mas em muita gente, a falta da visão que Deus dá, a falta dessa visão, o homem, ele se acovarda diante dos problemas. Ele não consegue extrair proveito, porque o medo é bem maior do que qualquer outra situação. Eu já falei aqui no altar, vou repetir para você. Tem pessoas que quando ela vê algo para fazer, a primeira coisa que ela olha são para as dificuldades. Essas pessoas, falta nela a visão de Deus, o desejo de chegar onde ela quer. Ela não tem desejo, parece que não tem desejo de chegar onde ela quer, porque em primeiro lugar ela olha primeiro para as dificuldades. Ela não começa a imaginar que se eu tiver uma fé em Deus, Deus vai me ajudar a chegar onde eu quero. Ela não consegue falar assim, ela não consegue pensar assim. Porque dependendo de mim, de você, o que é fácil se torna o quê? Difícil. Por conta da visão que você não tem, que é a fé em Deus, que é a confiança em Deus. Pessoal, o que está escrito? O que está escrito no livro de 2 Coríntios? O que está escrito? Eu vou só anotar aí. Eu vou ler para você. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha aí. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer dizer, quem é o Deus desse mundo que ele está falando? O Deus da idolatria, o Deus da droga, o Deus da cachaça, o Deus do cigarro,
o Deus da prostituição, o Deus da incredulidade, o Deus desse mundo lá fora. Ele tem de fato feito com que o homem não tenha uma fé em Deus, não acredite em Deus para ser salvo, para ser curado, para ser liberto, para receber o Espírito Santo. O Deus deste mundo tem trabalhado de uma forma terrível, e o pior, que o homem tem se curvado diante dele. O homem tem se curvado diante dele. Você vê que nessa história aqui, aquele servo que vivia com o profeta homem de Deus, chegou e ficou apavorado pelos inimigos que ele viu lá fora. Mas o homem de Deus, com muita tranquilidade, disse o que para ele? Maior é aquele que está conosco. Amém? Ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito. Se eu não acreditar, a minha vida vai continuar sendo aquela mesma vida de qualquer incrédulo, de qualquer pessoa que não tem a visão de Deus. Ela não acredita que ela possa receber uma cura, ela não acredita que a família possa ser liberta, ela não acredita na salvação, ela não acredita que ela possa ser próspera, ela não acredita que ela possa ser feliz no casamento, ela não acredita, aí passa a mão no cabelo, é tão difícil. Você vê muita gente falando assim, porque não tem a fé em Deus, não tem a confiança que Deus quer que você tenha, para Ele ampliar a sua visão. Porque aquele que tem uma visão de Deus na vida, você pode ter certeza, ele não tem medo. Ele não tem medo de ser ousado. Ele não tem medo. Ele não tem medo da ousadia. Ele não tem medo de desafio. Porque ele anda como Davi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É aquele que não tem medo de ser provado por Deus. É aquele que não tem medo de se lançar. Aquele que tem a visão de Deus é aquele que sabe que quanto mais ele anda com a sua fé, com a sua obediência, mais Deus é com ele para poder abençoar. Por isso que Jesus disse: eu vim para trazer vista aos cegos. E ele não falou da cegueira carne, ele falou da cegueira espiritual. Essa cegueira que está aqui, ó, esses olhos que estão aqui na mente. Esses olhos que estão na mente, que é o que fala Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas lute pela transformação com a vossa mente. Então, nesse rapaz aqui, faltou isso. Realmente, ele olhou com os olhos da carne, como todo mundo olha para a dificuldade. Como todo mundo olha para um câncer, como todo mundo olha para a Covid, como todo mundo olha para a economia que está o país, como todo mundo olha para o desemprego, como todo mundo olha para a pobreza. Você só consegue ver, em primeiro lugar, dificuldade. Você não consegue ver Deus, a sua fé com Deus. Diferentemente, quando eu me agarro com Deus, então eu vou ter uma visão de Deus. Ó. E talvez eu repita muito isso aqui para vocês, mas é necessário. O que Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 8. Mandou que ele se agarrasse com a palavra de Deus. Você vai ser bem sucedido. Amém? Porque você vai ser o quê? Bem sucedido. Nós vamos ser bem sucedidos. Mas se eu me agarrar com Deus, eu tenho que ter fé em Deus. Eu não posso partir já imaginando que eu não vou chegar lá, que eu não vou conquistar. E aí onde é que fica Deus? O que você escuta toda semana aqui dentro dessa igreja? O que você tem aprendido? O que nós ensinamos? Mas a Bíblia diz o quê? No livro de Coríntios, que o Deus deste mundo tem tirado o entendimento do homem. O Deus deste mundo tem tirado o entendimento do homem.
O diabo não quer que você creia. Ele não quer que você confie. Ele quer isso mesmo. Que todas as manhãs, quando você acordar, já venha logo em mente todas as dificuldades. Você nem ajoelha para orar. Você não fala com Deus. E já vai logo fazendo tudo que o Deus desse mundo quer. Que é o Deus da incredulidade. O Deus da idolatria. O Deus do vício. O Deus dos incrédulos. Mas é Ele que torna as pessoas incrédulas. Ela não quer que você tenha a visão, não. Essa visão que você está doente pode ser curado, que você tem um vício pode ser liberto, que sua casa pode ser próspera, que a tua família pode ser salva. Ele não quer que você tenha essa visão. Então Ele vai trabalhar 24 horas para você não ter a visão que Deus trouxe para dar. Que Deus trouxe para dar. Aí ele fala aqui, vamos aqui, pessoal. Vamos aqui, 2 Reis, preste atenção, o valor de um profeta, vamos lá. Orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. 2 Reis 6, 17, 18. Olha para mim, por favor, preste atenção. A Bíblia diz o quê? Que o homem de Deus orou para que o seu servo pudesse ver que ele não estava só. Ele orou: Senhor, abra os olhos. Ó, pessoal, preste atenção. O rapaz não era cego, não, mas lhe faltava ele enxergar a palavra de Deus. Abra os olhos espirituais do meu servo. Aí ele mandou o rapaz: vá ver de novo. Quando o rapaz chegou, que olhou, viu os montes arrodeados de carro de fogo. Aí o profeta Eliseu disse: Senhor, agora cega todos que estão aqui. Mandou que cegasse. E Deus cegou. E mandou que feriu, pediu que ferisse. Deus feriu todos eles. E a guerra acabou. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É assim que Deus trabalha, pessoal. É dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha como um homem. Você não pode estar imaginando como tudo vai acontecer. Como é que Deus vai libertar? Como é que Deus vai curar? Como é que Deus vai me prosperar? Como é que Deus vai me batizar com o Espírito Santo? Como é que Deus vai fazer? Você não tem que estar preocupado com isso. Você pensa que nós pastores estamos preocupados quando você chega aqui com uma doença? A gente vai ficar preocupado com isso, não. A gente ora com fé para Deus curar e acabou. E damos as costas e Deus cura. Cura ou não cura? Cura ou não cura? Quantas pessoas aqui já foram abençoadas por Deus? Quantas? Levanta a mão. Sabe por quê? Porque independente da sua fé, nós temos fé. Foi o que fez o profeta. Independente da fé daquele servo, ele orou, mandou abrir os olhos dele e ele viu. Nós oramos para isso. Nós profetas que fazemos jejum, que vivemos lendo a Bíblia, subindo monte e tudo mais, a gente só ora. Eu não vou para casa levando o teu problema, não. Eu não, isso é com Deus, não é comigo, não. Eu nada posso fazer por você. Eu apenas sou um instrumento que confio em Deus, que tem fé em Deus. Aí eu oro por você e Deus me usa. Amém? Então, Deus só pode fazer aquilo exatamente que eu creio que Ele faça. Olha o que ele diz aqui. Eliseu conseguiu ver o exército dos anjos de Deus, porque possuía visão espiritual. Amém? Porque ele possuía o quê, pessoal? Visão espiritual. O seu ajudante, porém, ainda era deficiente na fé. Por isso que ele não viu. Que ele era deficiente de quê, pessoal? Na fé.
Por isso ficou assustado diante dos inimigos. Aqueles que enxergam seus problemas com olhos espirituais, primeiro creem no milagre para depois vê-lo se materializar. E porque confio que com Deus se tornam a maioria, conseguem a vitória. Enquanto o ajudante do homem de Deus teve olhos abertos para enxergar na mesma perspectiva de Todo-Poderoso, os inimigos ficaram impedidos de ver, por isso pereceram. Amém? Quer dizer, o homem de Deus, ainda, por mais que vivesse junto com ele, com Eliseu, mas ainda não tinha acompanhado o nível de fé de Eliseu. Aí você pergunta para mim, mas bispo, como é que eu posso alcançar o nível de fé do senhor ou de um outro qualquer profeta aí? Se você começar a fazer o que a gente faz, começar a ler a Bíblia para poder crer, começar a ouvir e dar ouvidos, porque nem todo mundo que ouve está ouvindo. Sabe disso? Muita gente ouve, sabe o quê? Barulhos. É tanto que ela não tem discernimento do que você fala. E ela não para dizer como é que é. Você vê que ela nem fala. Ouvido de mercador. O homem de Deus estava perto do profeta, mas ainda não compreendia. Ainda não tinha uma visão espiritual o bastante para crer em Deus. Por isso que ele só viu inimigos. A primeira coisa que ele viu foram os seus inimigos. Mas as pessoas que ainda não têm essa visão espiritual, elas só conseguem ver dificuldade. Tudo que ela vai fazer, primeiro ela só se depara com a dificuldade. Até parece que ela não tem desejo de chegar aqui. Ela não tem desejo. Porque a primeira coisa que ela avista é essa caixa de som no meio. Ela só vê essa caixa. Ela não consegue, parece que ela não tem vontade de chegar aqui. Ela quer ver isso aqui, parece que ela não tem vontade. Mas tudo isso por quê? Porque você olha com a fé natural. Você olha com a fé natural. Por conta de você olhar com a fé natural, é que você não consegue enxergar o que você quer ver. Se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver, poxa, isso aqui é bobagem. Eu vou vencer esse obstáculo, logo eu estou ali. Amém? E a doença que apareceu, não, Deus vai curar. Deus vai curar. E a situação financeira, não, Deus vai me prosperar. Eu vou fazer isso, eu vou crer em Deus, Deus vai abençoar. Quer dizer, você está com a visão espírito. E não é para todo mundo não, pessoal. Deixa eu pegar aqui uma passagem, que eu vou mostrar para você aqui. Eu gosto muito dessa passagem. Deixa eu pegar aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto muito. Está aqui. Essa passagem é muito forte. É muito forte. Ela diz assim. Está aqui. Deixa eu pegar aqui que eu passou na minha mente agora. Pronto, está aqui. Que ela diz isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ó, presta atenção. Quem é o homem natural? O homem incrédulo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Mas não é mesmo? As coisas de Deus é loucura, sim ou não? O médico falou que você vai morrer porque está com câncer. O médico falou que você está com a doença tal. Você olhou para o mundo e todo mundo já disse, todo mundo vai ficar pobre. O outro já falou que do jeito que estão as coisas, vai todo mundo para o inferno. E você começa a entrar nessa vibe, nessa fé negativa. Mas quando se fala de Deus para certas pessoas, ela faz, ah, tá certo. Porque ela é uma pessoa ainda incrédula.
Aquele familiar que duvida de você, ele ainda é incrédulo. Ele vai alcançar o nível de fé, mas você tem que dar testemunho dentro de casa. Amém, igreja? Você tem que dar testemunho, porque ele não tem obrigação de crer, não. Quem tem obrigação de crer é você que está aqui. E você vai levar o testemunho de uma vida financeira diferente, de um casamento diferente, de uma saúde diferente, de um comportamento diferente. Isso vai mudar a visão daquele que está lá fora. Foi isso que eu vi nas pessoas que andavam na igreja. Eu comecei a observar certas pessoas. Aí ele diz aqui: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então é loucura, realmente é loucura. É muito fácil falar. Não é que é fácil falar. Não é que é fácil falar, tudo realmente é difícil. Mas quando se trata de Deus, que eu coloquei à minha frente, Deus está à minha frente, eu vou confiar em Deus, no meu profeta que está ali no altar, aquele que Deus usa com a palavra dele, eu vou guardar essa palavra, vou viver essa palavra. Isso quer dizer o quê? Que a sua visão, ela está sendo ampliada. Você vai começar a ver tudo diferente. Você vai ver como tudo está diferente. Você vai ver que no seu bairro você vai ter a melhor condição, que na tua casa vai ser uma casa diferente de todo mundo. Você vai começar a olhar para as coisas, não vai ver a dificuldade, porque você está com disposição. Deus, o Espírito de Deus te deu disposição para poder acreditar, para deixar a dificuldade de lado e aceitar que Deus está à minha frente. Quem vai me abençoar é Deus, quem vai me abençoar é Deus. Eu vou confiar nesse Deus. Quando se ganha a visão espiritual, que ganha a fé, você não tem medo. Você não tem medo de servir a Deus. Você não tem medo de se lançar até Deus. A sua vontade é essa. A sua vontade é essa. A Bíblia fala, no livro de Crônicas, uma coisa: que quando foi dado ordem para o povo trazer oferta e dízimo no altar, o povo não estava rico, não. Mas a ordem foi ordem naquela época, lei era lei, tinha que cumprir. Palavra de rei, tinha que cumprir. E o povo começou a levar, e começou a colocar no altar. E aí o povo não parava, e o povo não parava, o povo não parava. E aí chegou um dos reis e falou: ô pessoal, não tem mais onde botar nada. Os celeiros estão hiperlotados, já não cabe mais nada. Aí um outro rei falou assim: Senhor, desde quando o povo descobriu que eles estavam prosperando, eles não pararam de trazer. Cada vez mais eles estão trazendo. Aí ele disse: sabe o quê? Prepare mais celeiros, não impeça deles trazerem, para que eles sejam mais abençoados ainda. Parece loucura isso, né? Mas quem não tem a fé em Deus, quem não discerne as coisas espiritualmente, não compreende isso. Somente quem tem uma visão espiritual é que vai entender que aqueles homens estavam obedecendo a Deus e agradando a quem? A Deus. Então Deus tinha que abençoar a vida deles. Essa é a visão espiritual que falta em muita gente. Tem muita gente andando e fazendo Maria vai com as outras. Tem muita gente se deixando ser dirigido pelos incrédulos, pelas pessoas negativas, e esquece do que está na palavra. E ela continua cega pela sua incredulidade. O Deus desse mundo permanece na vida dela e ela não se liberta. Ela não se liberta. Ela não quer ser fiel no dízimo. Ela não quer ser fiel com aquela oferta que ela prometeu para Deus. Ela continua dando uma oferta voluntária, ou seja, qualquer coisa. Ela continua dando qualquer dízimo. Ela continua indo para a igreja de qualquer jeito. Ela não tem compromisso com Deus. Então, como pode mudar a vida de alguém assim? Como que você vai ter uma visão espiritual? Uma visão de Deus? Não vai ter nunca. Porque você não faz por onde
agradar a Deus, para Deus dar a visão que você precisa, para Deus abrir porta onde não existe. Quando Deus falou para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, ela vai fazer você prosperar, você vai ser bem sucedido. Ele, sim senhor, ele não parou de fazer o que Deus mandou, e a Bíblia diz que ele foi muito bem sucedido, porque ele obedeceu. Amém, igreja? Tem muita gente preocupada com muitas coisas, que não vai levar ela a lugar nenhum. Agora, quando você começa a se preocupar em fazer as coisas certas, principalmente que agrada a Deus, você vai ver se Deus abre porta onde não existe. Você vai ver que no meio da dificuldade, se Deus não vai prosperar você. Sabe por quê, pessoal? Eu me baseio muito naquele capítulo de Isaías, capítulo 60, versos 2. Anote aí para você ler em casa também. Ele diz que a escuridão sobre os povos, vai cobrir o povo. As trevas, deixa eu pegar aqui, que é para mim não falar o que não é para falar. Deixa eu ver aqui, Isaías 60, é aqui. Está aqui. Vou já achar. Isaías 60, está aqui. Ixi, eu gosto demais dessa passagem. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandente Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Diga glória a Deus. Essa palavra, você não tem que estar preocupado. Se você está crendo em Deus, então você tem visão de Deus. Pode vir escuridão, pode vir doença, pode vir miséria, mas eu vou sobressair sobre tudo isso. Por quê? Porque eu estou na visão. Eu estou na visão, eu estou crendo, eu estou confiando. Eu não abro mão da minha fé, não abro mão. Vou continuar perseverando. Deus vai ter que ser comigo e acabou. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar você. Criticaram Davi, mas Davi permaneceu firme. E Deus deu vitória. Então, a visão espiritual se dá, a visão de Deus, quando eu começo a crer em Deus. Quando eu não tenho medo de confiar em Deus. Se eu não tenho medo de confiar em Deus, então tudo vai dar certo. Deus há de ser comigo. O que ele fala aqui? Eliseu, o que eu li para vocês, Eliseu conseguiu ver o exército dos anjos de Deus, porque possuía visão espiritual. O seu ajudante, porém, ainda não tinha, era deficiente na fé. Por isso ficou assustado diante dos inimigos. Mas aquele que enxerga os seus problemas com os olhos espirituais, primeiro crê no milagre para depois vê-lo se materializar. E é porque confio que com Deus se torna a maioria, consegue a vitória. E enquanto o ajudante do homem de Deus teve os olhos abertos para enxergar na mesma perspectiva do Todo-Poderoso, os inimigos ficaram impedidos de ver, por isso pereceram. Então, enquanto aí você fala, ô bispo, como é que eu faço? Eu já falei. Como é que você faz? A partir de hoje, não duvide, não tenha dúvida, creia, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de ser fiel a Deus, não tenha medo de ser fiel. Seja sincero com o seu dízimo, sincero com a oferta que você prometeu, se esforce para cumprir. Tudo isso me traz o quê? Visão. A visão de Deus, ela começa a vir na minha vida quando eu começo a me lançar, quando eu começo a fazer. Porque às vezes você fala, não, mas eu não posso, eu tenho isso. Não, escuta. Deus é maior do que qualquer compromisso seu. Deus vai te dar uma visão tão diferenciada, que o povo de casa vai começar a ficar admirado. E vão ver que tudo que era para dar errado na sua vida, vai começar a fazer o quê? Vai começar a dar certo. Diga, eu recebo. Eu recebo, diz aí, pessoal. Tudo que era para dar errado, vai fazer o quê? Vai dar certo. Fica de pé no nome de Jesus.